Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando por aqui, ó, para poder aí, né, trazer notícias do Vasco da Gama hoje para você. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre alguns assuntos, principalmente relacionado ao futebol, né, que aí a gente vai falar do Rayan, né, que ontem teve uma excelente apresentação no jogo com o São Paulo, tratar aqui um pouquinho o assunto Rayan. A gente vai falar sobre o Ademar Lopes, que é o novo diretor executivo do Vasco, o que ele pretende fazer, qual forma que ele pretende agir, o que ele tem de interesse para essa janela do Vasco e como que isso se dará nessa pausa, né? A gente vai falar também sobre a pausa do Vasco dentro dessa pausa da Copa, né, do Mundo de Clubes, e vamos aqui terminar o nosso vídeo falando, infelizmente, sobre mais um golpe político dentro do clube, né, que envolve aí o Jorge Salgado, envolve alguns influenciadores do próprio Vasco da Gama, ou que se dizem Vasco da Gama. Mas antes de mais nada, quero pedir a você para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, que é muito importante para a gente. Se inscreva também no nosso Instagram, no @papo.d.vascaíno. É sempre bom ter você por aqui, deixando seu comentário, compartilhando nosso trabalho e nos ajudando a chegar aí nas metas, né, que nós temos para o nosso canal. Espero que você goste do nosso trabalho. Se não gostar, também pode deixar seu comentário ali com uma crítica construtiva, que é sempre importante para a gente poder crescer e aprimorar o canal Papo de Vascaíno, beleza? Dito isso, vamos começar aqui a nossa conversa hoje falando um pouco sobre Rayan, né? Rayan que ontem conseguiu, né, fazer um jogo perfeito, praticamente ali nos momentos que ele teve dentro do campo. Rayan que vem em ascensão com o Diniz, e isso é muito bom. Rayan que tem o aparato do Diniz para continuar e não ser vendido nessa janela do meio do ano, é fator fundamental para o Vasco hoje. O Rayan ontem conseguiu, além do gol, roubar aquela bola na área, roubar aquela bola dentro da área, que calhou de acontecer o gol ali do Nuno Moreira, e além disso conseguiu, em muitas jogadas, se você reparar, do Vasco, conseguiu abrir espaço, o Vasco foi coeso, o Vasco conseguiu performar, e isso é muito importante para a gente. O Rayan hoje é uma peça fundamental no esquema tático do Diniz, e ele não pode ser, de maneira nenhuma, tirado desse time nesse período. O segundo semestre do Vasco promete demais. Ontem o Vasco conseguiu jogar tanto na linha defensiva quanto na linha do ataque, então isso deu uma segurança muito maior. Estava vendo aqui, ainda há pouco, o que o Diniz disse, né, no seu pré-jogo ali, antes de entrar em campo, falando com os jogadores que eles precisavam de coragem, e ontem o Vasco teve coragem para jogar, teve coragem para articular, teve coragem para exercer aquilo que o Diniz pede, né? Aonde cria-se os espaços dentro do campo, e o Vasco ontem conseguiu ter um volume muito maior do que o São Paulo, dentro da casa do São Paulo, que foi o mais importante. Rayan, com uma força física absurda, né? É nítido a gente olhar e ver o Rayan colocando na frente, os caras tropeçando, batendo nele, caindo, não conseguindo sustentar. Perdão, tamanha pressão que é da parte física do Rayan para com o jogo, né? Um jogador que vai desenvolver muito com o Diniz e, sinceramente, vai ajudar demais o Vasco nessa temporada a alcançar aí. Boa sorte ao Rayan, que ele continue nessa pegada aí, que ele continue jogando da forma que ele está jogando, que sem dúvida nenhuma ele vai muito longe. Está crescendo demais com o Diniz. Para você ver que o Vasco, né, nesse momento, não era questão só de parte do jogador, que ele foi esquecido, deixou de lado, não. Ele acreditou no que o Diniz tinha de propósito para ele, o Diniz acreditou nele e está botando esse moleque para fazer a diferença nos jogos do Vasco, desde que ele chegou. Então, boa sorte ao Rayan mais uma vez, mas lembrando que todo o time ontem conseguiu, de certa forma, jogar, conseguiu performar, e isso é muito importante para a gente. Ademar Lopes, né, o novo diretor executivo do Vasco, vai chegar ao Rio aí, ou já chegou ao Rio no dia de hoje, mas, ao que tudo indica, com essa pausa do Vasco, né? Para quem não sabe, agora começa a Copa de Clubes aí, né? A Copa do Mundo de Clubes, e o Vasco não está nessa Copa do Mundo de Clubes, assim como um monte de outros times também brasileiros que não estão. E o Vasco, a partir de hoje, deu 10 dias de folga aí aos seus jogadores, a toda a sua comissão. Então, o Vasco volta daqui a 10 dias. Hoje é dia 13, o Vasco se apresenta no dia 24, para poder ir, 23 ou 24, se eu não me engano. 23 é uma segunda-feira. Então, eles vão ter essa semana toda de folga aí, né, basicamente 10 dias
se for o caso, né? Bate 7, 8 dias ali, mais ou menos. Então ele chega e os jogadores se reapresentam para a retomada, né, aí da preparação para o segundo semestre do Vasco, que vai ser muito importante. Já tem jogo da Copa Sul-Americana, já vai ter jogo da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que o Vasco hoje dorme em paz, né, dentro desse contexto, se afastando daquela zona ali de rebaixamento que ninguém do Vasco quer ver. Então o Vasco vai dar essa folga, o Admar Lopes, provavelmente nessa janela aí, que já está aberta, né, que é temporária, mas com a janela do meio do ano, vai trazer peças fundamentais, já vai trabalhar, mas eu acho que o ponto principal do Admar ali, Lopes, é conseguir renovar aí o contrato do Léo Jardim junto ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Para quem não se recorda, o Vasco tem um acordo com o Léo Jardim para 2030, tentando renovar o contrato, ele já recusou 4 propostas, o seu empresário Paulo Pitombeira teve aí em consonância, né, em reunião junto com o Pedrinho, naquele período que o Pedrinho teve na seleção como chefe de delegação. Essa questão do chefe de delegação que o Pedrinho teve, conversou com o Pitombeira lá em São Paulo mesmo, e eles ficaram de se reunir novamente para decidir a situação do Léo Jardim. Muito provavelmente, por conhecer o Léo Jardim, já por ter uma boa relação com ele, o Josimar deve aí sim, né, o Ademar, perdão, já deve aí sim colocar essa questão em xeque e tentar renovar com o Léo Jardim junto ao seu empresário. Lembrando que, na minha visão, mais de 1 milhão o Léo Jardim não pode receber, ele já está recebendo bem, com bônus, com tudo aquilo que tem. Vamos ver se nos próximos dias, de repente, o Vasco não renova o seu contrato, que é peça também fundamental no clube, mas ninguém substituível. Então, assim, não pode botar o pé no pescoço do Vasco nesse sentido. Admar Lopes vem principalmente para isso e para suprir as carências aí, por ser um conhecedor do futebol sul-americano, suprir as carências que o Diniz precisa. Alguns detalhes interessantes sobre o Elinho, que estavam especulando no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, em outros clubes do Brasil, o Grêmio também estava de olho, se eu não me engano. O Elinho, o Vasco não vai pagar o valor que ele está de mercado lá. O Vasco tenta um empréstimo com opção de compra, e isso eles contam muito com aí o Juliano Bertolucci, né, que é quem cuida da carreira do Diniz, que também cuida da carreira aí do Elinho, e que o Vasco tem uma ótima relação com esse empresário. Então vai conversar isso com ele, vai ver se ele consegue convencer o Elinho para que venha para o Vasco da Gama, porque o Elinho também chega para ser peça gritante e fundamental na ponta, para poder fazer dupla ali com o Ryan e com o Verratti, sem dúvida nenhuma, e até mesmo com o próprio Nuno, né? E para finalizar esse vídeo, né, de hoje aí, para você ver esse vídeo com a gente, estou aqui para falar de um assunto chato, mas que é necessário falar para que vocês fiquem ligados. Lembra do Jorge Salgado? Ele mesmo. Se desenterrou novamente para vir falar um monte de besteira e cobrar ao Vasco os seus 25 milhões que o Vasco deve a ele. E aí você para perguntar e fala assim, pô, Léo, o Salgado, que foi presidente do clube, isso. Né? Isso. O Vasco, segundo relatos, né, que levam a criar as contas do Vasco para com ele deve 25 milhões ao Jorge Salgado. O que o Vasco fez? Tentou, ou não, ou melhor, colocou essa situação na recuperação judicial, e o Salgado não deseja receber para a recuperação judicial, porque o Vasco vai ter um abatimento nessa dívida, vai pagar os juros, vai pagar as situações todas dele. E o Salgado não pode votar no conselho. Com essa questão de não poder votar no conselho, ele vai tentar articular politicamente, de maneira temerária, para que o Vasco e os credores não aceitem a proposta do Vasco da recuperação judicial. Léo, o que isso impacta no Vasco? Se os credores não aceitar, a justiça vai dizer, olha, os credores não estão aceitando isso. O Vasco vai ter que se mover de alguma forma, o jurídico do Vasco, para que isso aconteça. Por que o Salgado quer influenciar e não votar? Porque o Salgado assinou um documento onde ele receberia os juros do clube devido à dívida que tinha com ele, mas ele mesmo sendo presidente. Então, isso tem um conflito de interesses. Ele não vai poder votar no conselho que vai tratar sobre esse assunto, mas, enfim, eu, sinceramente, fico surpreso com essas coisas no pós-jogo, principalmente quando o jogo do Vasco é muito bom. Sempre aparece uma notícia dessa. Assim como apareceu vários influencers do Vasco, ou alguns influencers do Vasco, vou nem falar vários, né, grandes no Instagram principalmente, dizendo, agora tem que revender. Agora tem que revender. Cara, você acha que o imbróglio jurídico vai resolver do dia para a noite dessa forma? Você acha que gestão se faz dessa forma?
Isso é tudo para tumultuar o ambiente do Vasco. Esse mesmo cara que fez essa postagem falando que até a morte ele vai pedir a revenda, foi o mesmo cara que apoiou a 777 quando chegou e depois não falou mais nada. Foi o mesmo cara que agora está dizendo que vai fazer oposição ao Pedrinho. Ah, Léo, você está defendendo o Pedrinho? Não, eu só quero pedir a vocês para deixar o Pedrinho trabalhar tranquilamente, porque ele vai vender sim para o investidor que seja sério, que seja idôneo e que consiga levar o Vasco para o patamar que ele merece. Entende isso? Entende que uma reconstrução de 25 anos não pode ser e não vai ser feita em 2, 3 anos? Então, meu irmão, cuidado com o que você ouve por aí. Cuidado com o que dizem para vocês. Estão usando vocês de massa de manobra mais uma vez. E isso, para mim, é inadmissível. Tá? Então, eu espero muito que, sim, o Vasco resolva todas as suas pendências, mas que o Salgado não venha para cá querer cantar de galo para atrapalhar o que está em andamento no Clube de Regatas Vasco da Gama. Vai através da Justiça, como ele autorizou já advogado, para sancionar isso e ver se ele recebe ou se corta esse veto dele, que eu acho muito difícil cortar, porque ele teve um conflito de interesses. Ele assinou algo que ele iria receber, para você ver qual o nível que estava o Clube de Regatas Vasco da Gama nesse sentido. Esses caras, eu te faço uma pergunta, amam o clube? Não amam o clube. E agora, pasmem vocês, o Jorge Salgado quer influenciar outros credores do Vasco a não aceitar a tabela de recuperação judicial que o Vasco vai apresentar para eles. Pasmem vocês. É isso que vocês estão vendo. Jorge Salgado, que dizia amar o Vasco, mas que vendeu o Vasco a 777. Jorge Salgado, que dizia que ele ajudou muito o Vasco, e agora está cobrando os 25 milhões. Jorge Salgado, que disse que tinha muita coisa que ele fez e acabou hoje estourando e vendo que não tem nada feito. Esse mesmo cara foi lá e disse, olha, eu preciso dos meus 25 milhões. Não dá para dar um desconto de 90% a vocês e vocês pagarem só 10%. Só pagar 2.500. Eu preciso desse dinheiro. Eu quero esse dinheiro porque eu tenho direito nele, porque eu ajudei o Vasco por longos anos. E aí eu pergunto, que ajuda é essa que você dá e depois você tira? Que ajuda é essa que você não quer aceitar aquilo que está proposto na RJ e você vem e quer sim fazer valer e influenciar outras pessoas para que não ande o processo vascaíno. Então eu peço a você, vascaíno, abra o olho. Esses caras tinham que sair presos de lá. Os caras que apoiaram a 777 teriam que responder algum tipo de documento, algum tipo de situação, para que as pessoas vissem que esses caras seriam punidos. E aí? Como fica? O Vasco hoje está contando com o Pedrinho, está contando com alguns amigos, está contando, sim, nessa recuperação judicial, de forma honesta, digna, em pagamento em dia, sem fazer politicagem suja, o Pedrinho está fazendo quieto para mostrar a vocês que ele está certo. Então, eu, Léo Azevedo, aqui do canal Papo de Vascaíno, decidi acreditar. Decidi cobrar, sim, quando tiver errado, mas eu decidi acreditar naquilo que o Pedrinho está fazendo. Porque pessoas ligadas ao Pedrinho, ligadas dentro do clube, falaram, cara, você não tem noção como esse cara ama fazer o Vasco feliz. Você não tem noção como esse cara trabalha dia e noite para botar o Vasco no patamar dele. E ainda me confessaram outra, que ele chegou para um desses caras e disse, olha, daqui a 2 anos, vocês vão ver pessoas querendo vir jogar no Vasco. O Pedrinho sabe a grandeza do clube. Tem seus erros? Tem, muitos. Principalmente ligado à questão de campo, à questão de elenco. Pode acertar agora? Pode. Mas o Pedrinho tem feito um bom trabalho. O Pedrinho tem feito um trabalho de hombridade, de honestidade e de respeito com você, torcedor. Queira você ou não, o Vasco está mudando. E se você não acompanha essa mudança, vai ter que morder o cotovelo, porque não vai dar. Eu decidi acreditar. Eu vou apoiar a quem estiver naquela cadeira sentada que queira o bem do Vasco. Seja o Pedrinho, seja outro qualquer presidente que esteja por aí. Mas eu espero que seja vascaínos de DNA, vascaínos que entendam o que é o clube, vascaínos que saibam das contas do clube e vascaínos que possam, sim, ajudar. É isso. Eu espero, sinceramente, que qualquer um que vier vai ter o meu apoio para o melhor do Vasco. E hoje, eu estou vendo o Pedrinho para o melhor para o Vasco. Fica a dica.
Se você gostou desse vídeo, compartilha, comente, se inscreva. Se você não gostou também, deixe seu comentário aqui embaixo, porque ele é muito importante para a gente. Se gostou, chama a galera, se inscreve no nosso canal, divulga nosso trabalho e pode deixar nos comentários aqui, que é tempo hábil. Eu irei responder um a um. Pode ficar tranquilo. Tamo junto. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.